bem-vindo ao curso de Registros Akáshicos Theta. Esta é a segunda aula de ativação do DNA. Na aula anterior, nós falamos sobre expansão de consciência. Espero que você tenha absorvido bem no seu coração a primeira aula, que tenha feito os exercícios durante a semana. É muito importante que cada dia você expanda a sua consciência, exercite essa expansão, para que você vá cada dia mais abrindo mais o seu terceiro olho. É necessário que os seus pensamentos se elevem, que você aprenda a se amar, como foi dito na aula anterior, a viver a compaixão no seu dia a dia, a ter pensamentos elevados no bem coletivo da humanidade. Isso é muito importante para que você vá treinando a sua expansão de consciência, treinando você a entrar em estado superior de consciência. Isso é muito importante. Então, quanto mais você manter o pensamento no coletivo, mais você vai alcançar picos de quinta dimensão. Cada pensamento no bem como um todo, você vai acabar vibrando na quinta dimensão, pelo menos em fração de segundos. Então, quanto mais você fizer isso, mais você vai alcançando o estado superior de consciência. Então, como nós estamos numa dimensão de densidade baixa, é necessário que esteja sempre em equilíbrio. É como você está numa corda bamba, né? Precisando manter equilíbrio, e esse equilíbrio você só consegue no seu centro, no seu amor, no seu coração e nos pensamentos positivos. Então, hoje nós vamos falar sobre o DNA, né? Ao longo desse curso, eu vou falar muito sobre o DNA, pois ele está ligado a tudo. Ele está em todas as nossas células. E todas as nossas células, como eu disse na aula anterior, estão as informações que são os registros akáshicos. E o que acontece atualmente na Terra, está acontecendo é que as ondas de luz de alta frequência estão entrando nos cérebros, né, nos nossos cérebros, e isso nunca aconteceu antes na Terra. Nós estamos recebendo 5 energia de ativação do nosso DNA, no nosso sistema nervoso. É através de partículas dos raios infravermelhos e ultravioletas que são enviados pelo Sol. E na medida que essa ativação vai acontecendo, as consciências vão expandindo, e é como um clarão que acontece na sua mente. Você começa a acordar e começa a ver tudo de outra forma, começa a não aceitar mais as coisas negativas, os padrões antigos, as crenças impostas por nós, para nós, de muitas gerações passadas, e você começa a querer mudar, querer expandir a sua consciência. Então você começa a perceber o que não é certo, e você começa a se questionar, começa a viver, questionar o porquê das coisas. É isso que está acontecendo com a humanidade. Na medida que você vai expandindo, você retoma daí os seus poderes, que sempre estiveram dentro de você, apenas estavam adormecidos. Então você começa a ter acesso a esse conhecimento, que são considerados pela ciência como conhecimentos esotéricos, ou aqueles conhecimentos de clarividência, clariciência, telepatia, tudo isso é considerado esotérico pela ciência, mas que agora já tem muitos estudos já em andamento, já mudando esse pensamento também. Então, toda aquela capacidade, os 97%, está dentro de você. Não é preciso buscar fora, você busca dentro de você. Tudo está dentro de você. Apenas você tem que buscar, né, nos seus arquivos, que são os seus registros akáshicos, que estão em cada célula, conforme foi falado. Então, o DNA, ele é magnético, né, reage de acordo com a grade cristalina da Terra, com o magnetismo e a gravidade. Então, as suas vivências e escolhas estão padronizadas no DNA, conforme já foi falado. Por isso, quando você muda a sua realidade, pela sua intenção pura, você muda também a grade cristalina de toda a Terra, muda toda a grade cristalina da Terra. Porque nós todos somos um, nós estamos ligados como se fossem fios transparentes. Então, cada um, quando um reage, quando aumenta a sua consciência, todos nós recebemos informações, porque estamos todos interligados. E a sua biblioteca de memória está dentro do seu DNA, em partícula subatômica.
em campos magnéticos que são afetados pela frequência do amor, já que a programação do DNA é tanto consciência magnética, que é o amor, quanto consciência plasmática, que é a luz. O DNA do ser humano está pronto para se transformar. Você nunca viu antes isso na Terra, nunca aconteceu antes. Primeira vez que a Terra está recebendo essa quantidade de luz, essa quantidade de envio de partículas eletromagnéticas pelo Sol, para que expanda as consciências sobre a Terra. Falando mais um pouco sobre o DNA ainda, o genoma humano ele foi criado pelos pleiadianos há 100 mil anos atrás. Isso nós vamos ver também. Ao final da apostila tem um artigo do Cryon que fala muito sobre o ser humano e sobre o DNA e a história, né, do DNA e da nossa própria história. Então, foram os pleiadianos, há 100 mil anos atrás, que plantaram a semente da sacralidade dentro do nosso DNA quântico. Eles implantaram 20 tipos de seres humanos, mas somente um tipo restou, o nosso. O restante todo se extinguiu lentamente. Eles deram à humanidade 2 camadas extras de DNA, mas somente uma estava preparada para receber. Quando esse grupo de humanos recebeu essas 2 novas camadas de consciência no DNA, subitamente começaram a se expressar no processo de dualidade, que é o livre-arbítrio que nós temos, na consciência da luz e escuridão. Então, uma camada também incluiu os registros akáshicos. Então, nesse despertar de consciência, aqueles que viveram muito tempo na Lemúria e Atlântida estão recuperando suas habilidades. Muitos de vocês agora que estão escutando são lemurianos, são atlantes, que voltaram para a Terra novamente para cumprir essa missão. E aos poucos as suas habilidades estão retornando novamente. As habilidades que foram perdidas, né? Quando na época de Lemúria, de Atlântica, todos eram sábios, todos usavam seus dons e suas habilidades. Então foi se perdendo ao longo do tempo e a evolução foi regredindo. Todos nós somos seres de 5ª dimensão. Nós tínhamos nosso estado superior avançado. Nós fomos perdendo ao longo do tempo e fomos regredindo a nossa consciência, até chegar num patamar que nosso DNA se encontra bem baixo. E agora está ocorrendo ao contrário. Estamos começando a retomar a nossa consciência. À medida que você desperta, você começa a buscar e começa a ativar dentro de você esses dons, essas habilidades, e você retoma a sua consciência original, a sua consciência da época lemuriana, da época de Atlantis. Então, isso tudo foi interrompido lá naquela época e nós começamos a regredir, né? Com as consciências, com o nosso livre-arbítrio, as escolhas foram erradas, houve muita ganância, muita destruição, as coisas foram acontecendo, fazendo com que cada vez nós baixássemos mais o nosso padrão do nosso DNA. É isso que ocorreu na face da Terra. E agora nós temos a oportunidade de voltar, né, ao que nós éramos antes. Por isso estamos aqui, por isso você está aqui, procurando informações, procurando saber quem você é, procurando expandir a sua consciência. Então agora vamos falar um pouco do Merkabah. O que é o Merkabah? O Merkabah é o nosso veículo de luz. Cada ser humano tem o seu Merkabah. Ele está ao nosso redor, tem um alcance de 8 metros de diâmetro à nossa volta. E ele é um formato duplo de tetaedro. Ele é uma geometria sagrada, né, que ele é conectada a ele. Porque o nosso campo é interdimensional e tem uma estrutura, né? Então, o seu formato é 2 pirâmides invertidas encaixadas. Parece uma estrela e nós ficamos no centro. Esse é o nosso veículo de luz, que nós podemos ir para outras dimensões, protegidos pela nossa própria luz. Nós temos a nossa própria luz. Sendo assim, cada um pode estar em contato com o seu Merkabah. Também e pode estar em contato com outro Merkabah de outro ser humano.
visto que cada Merkabah, então, possui 8 metros de diâmetro, então, assim, estamos todos conectados, talvez sobrepondo a um ou mais, né, ou até 5 pessoas, porque nosso campo é amplo. Então, por isso que uma consciência, quando está em coletiva ou com um ou mais, ela fica muito mais, nossa luz expande muito mais, porque estamos unindo nossos Merkabahs. Então, por isso que a força, quando fazemos uma meditação coletiva, de um ou dois ou mais, tudo é muito mais, a proporção aumenta muito mais a capacidade da energia. Então, é por isso, pelo nosso próprio Merkabah. E energia, né? Tudo é energia. Todos estamos todos ligados, conforme eu falei antes, por fio prateados energéticos. É como uma imensa rede que está sobre o planeta, sobre a grade cristalina da Terra, onde todos nós estamos ligados por pontos, e de acordo com a nossa vibração, ele vai mexendo com toda a grade cristalina da Terra. Cada pensamento positivo, cada pensamento num todo, aumenta o potencial na Terra. E se você pudesse mudar os 97% da informação do seu DNA, já pensou nisso? Você pode mudar, sim, todas as informações estão dentro de você, e você tem capacidade para isso. Apenas está adormecida e pode voltar a puxar para esse agora, essa capacidade sua para trazer teus potenciais novamente de volta. Então, você vai dirigir a informação energeticamente ao DNA através de intenção pura e de comandos, de modo que as células-tronco recebam um padrão que você vai dar, aquele padrão que você tem, e você pode trazer e transformar a doença em cura, curar a tua doença, por exemplo. Você pode libertar, tornar viva, afirmando com a sua própria voz, porque a nossa voz é um padrão quântico, e quando nós falamos, nós damos o comando, nós conseguimos realizar, manifestar o que nós queremos, porque nós vamos, por aquele momento, mudar aquela consciência. E nós podemos fazer isso buscando no akáshico, no akasha. O akasha é o local, né, onde estão as informações, e as informações são os registros akáshicos. Então, nós podemos ir até o akasha, trazer à tona aquilo que a gente aprendeu no passado e trazer para o agora, coisas que nós tivemos na época de Lemúria, de Atlantis, por exemplo, de Atlântida, por exemplo. Então, nós podemos minar o akasha, garimpar o akasha, né? Trazer tudo o que a gente tinha de bom, nosso potencial evoluído, para este agora. Então, voltando a falar sobre energia. O seu corpo é feito de quê? Ele é feito de sistema circulatório, digestivo, endócrino, muscular, reprodutivo, respiratório, esquelético e urinário. O que são compostos esses sistemas? De tecidos e órgãos. E os tecidos e órgãos são feitos de quê? São feitos de células. E as células são feitas de quê? São feitas de moléculas. E as moléculas são feitas de quê? São feitas de átomos. E os átomos são feitos de partículas subatômicas. E essas partículas são feitas de quê? De energia. Então, tudo é energia. Todos nós somos energia. Quando 1%, quando metade de 1% da população se fundir com a grade cristalina da Terra e vibrar numa frequência superior de consciência, vai ser suficiente para grandes mudanças acontecerem na Terra. Aliás, isso já está acontecendo. O nosso marcador, nós já ultrapassamos o marcador. Nós já estamos na metade de 1% da população com as consciências sendo restabelecidas, começando a abrir a consciência, né? Então, nós já passamos o marcador. Então, quero que você comece a ver a energia, que é multidimensional. Ela é muito mais do que aparenta a ser, muito mais do que se apresenta. Então, você tem que começar a pensar muito além do que está aqui. Pensar ver o invisível, começar a exercitar o seu próprio poder,
pensando em coisas até impossíveis que aparentemente é possível aqui, mas quando você está em estado superior de consciência, as coisas podem se manifestar. O que você achava impossível pode se tornar possível, sim. Isso tudo não é química, tá? Isso é tudo, são energias multidimensionais. Então, somente vai mudar as instruções quando você estiver num estado de consciência elevada, você vai ter capacidade de mudar as instruções do seu DNA. Você será capaz de alterar os padrões que você tem, mas com o estado superior de consciência elevado. Então, tudo já está dentro de você. Tudo, somente com a sua instrução que você vai dar, você pode mudar as coisas e movimentar as suas energias. Você pode criar sua própria harmônica interior. E ao respirar profundamente, energizar todos os seus chakras, se limpar, se harmonizar, para você sintonizar o seu som e comandar a sua própria voz, você vai combinar as energias. Existem muitas energias quânticas. Com a combinação dessas energias, você cria novos padrões energéticos para que você dê o comando e você possa manifestar as coisas que você deseja neste agora. E tudo se dá pelo coração. Nada se dá fora do coração. Você precisa centrar no seu coração e daí você vai combinar com sua intenção pura, padrões coerentes de ondas no seu coração. Pois os pensamentos, como eu falei, são ondas elétricas e as emoções emitem ondas eletromagnéticas. O magnetismo do coração, ele transforma em energia. E a sua intenção, então, vai ser conduzida por essa energia. Você vai transmitir para seu campo quântico o que você quer. Pois tudo já está dentro de você. Você só precisa sintonizar com a frequência. E você faz isso com o estado superior de consciência teta, que é o que nós vamos trabalhar. Esse curso é curso Registros Akáshicos Teta, porque somente em estado superior teta que conseguimos nos elevar e conseguimos manifestar a energia neste agora. Isso é trabalhar quanticamente. Vamos falar agora, então, dos padrões quânticos. Como já falamos antes, tudo gira em forma de padrões quânticos de energia. Aliás, tudo gira. Gira sempre num padrão. Se você observar a natureza, observar as coisas, você vai perceber que tudo gira em círculos. Nossas vidas também gira numa espiral que não existe passado nem futuro, somente o presente. Tudo está girando e você pode, então, voltar, pegar informações do passado, coisas boas e trazer para este agora. Isso tudo você pode fazer, como foi falado antes, minando o seu akasha, trazendo coisas lá para este agora, porque tudo se passa no mesmo tempo, no tempo presente. E nós todos nós já usávamos essa energia. Nós já usávamos nosso tempo que nós estávamos com o nosso DNA com muita capacidade. Então, nós podíamos usar os nossos poderes. Com a intenção, né? Com a intenção da voz. E também com símbolos, né? Existem vários fatores quânticos que podem ser usados para você manifestar as energias neste agora. Então, os 97% do DNA são quânticos, né? A ciência ainda está procurando essas informações, né? Então, é nesses 97 que estão as nossas capacidades, com o nosso lado mais elevado, estão no nosso lado quântico, né? E tudo está guardado dentro de nós, esperando para você apertar o botão e ativar o seu DNA. E que você consegue trazer, então, os seus poderes, os seus potenciais novamente neste agora. O modelo está disponível na célula-tronco.
onde estão as informações da parte quântica do DNA, que nunca mudou desde que você nasceu, nada modificou. Porém, hoje você pode reivindicar os seus potenciais e modificar. Como? Com a sua intenção, com o som de sua voz, você vai gerar cargas de energias para modificar um padrão repetitivo que você já tem e você pode mudar esse padrão. Você tem esse poder soberano, co-criativo para isso nas suas palavras. Se você fala em voz alta ou até mesmo escreve, você calibra esse padrão em você. Todos nós somos seres quânticos. Todos nós podemos fazer isso. Então, com a sua intenção, você pode fazer acontecer. Você começa usando seus pensamentos pentadimensionais. Você pode facilmente atingir a quinta dimensão, desde que seus pensamentos se elevem cada vez mais. Quanto mais você faz isso no seu dia a dia, mais você vai estar entrando por frações de segundos na quinta dimensão. E você vai, cada vez mais, você vai entrando nessa nova energia. E a sua consciência vai aumentando e você vai cada vez mais tendo facilidade de entrar nesse padrão, nessa consciência superior, que é o estado de consciência teta. E poder modificar tudo, as coisas que você pode trazer para o agora, modificar as coisas que você quer. Falando em padrões quânticos novamente aqui, é preciso ouvir o que está ao nosso redor, a natureza, observar os padrões, observar o ruído das águas, observar as cores, observem as cores do arco-íris, são padrões de 7, não é? Observem as notas musicais, padrões de 7. Observem quantos padrões há na natureza, né? Se vocês começarem a buscar, vocês vão perceber que são tudo padrões quânticos, né? Que você pode usar, as energias quânticas, combiná-las e gerar outros padrões de mudanças, né? Como cura de doença, por exemplo. O som, ele é uma vibração, muito mais do que a gente ouve nos nossos ouvidos. Há o chamado som harmônico, alguns tons que estão fora da capacidade de escuta humana, mas que se misturam quando a vibração de consciência está elevada. Quando você está com a consciência elevada, você acaba criando dentro de si, você acaba ouvindo o que você não ouve no estado da terceira dimensão. É isso, quando você está meditando, você consegue captar informações. Também os cristais são quânticos. Os cristais têm o poder de conter memórias. Por isso, eles conversam com a rede cristalina da Terra. Dentro da Terra tem cristais. E eles são catalisadores de informações. E eles ajudam a acelerar as mudanças na Terra, pois eles são portadores de frequências e equilibram o planeta. Então, por isso que é muito bom você trabalhar com cristais e se preencher com as energias deles. Combinar a sua própria energia com a energia dos cristais e formar uma terceira energia e dar o comando para modificar, para curar e para calibrar uma situação. A cor também tem a sua vibração. É por isso que as cores do arco-íris se combinam para fazer o branco. Todas as cores, se você misturar, vai dar o branco. Os arcos do arco-íris têm cores diferentes, não só para combinar os elementos da Terra, mas também com o som e com a consciência humana, formando um tremendo acelerador de poder. Olha que maravilhoso é isso. Também você também pode receber as energias e códigos luminosos. Agora mesmo, você está recebendo códigos luminosos pela minha voz, pela minha energia e pela minha intenção. Você também pode perceber na numerologia, que a numerologia obedece um padrão quântico. Os numerologistas sabem disso, eles sabem que as combinações dos números representam muitas coisas. Dependendo da combinação, eles desenvolvem uma quanticidade. O número 7, por exemplo, será que ele veio do 691? Somando o 691, você vai obter 16. Que somando você vai obter o 7.
que representa a realeza, a sacralidade. Isso também serve para as letras, né? Todas as letras contêm combinações e mudam o significado de acordo com a combinação. Então, quando você começa a acessar o seu estado superior de consciência, você começa a perceber os potenciais de compreensão. O seu cérebro começa a movimentar e você vai percebendo as coisas que você não percebia antes. Você vai captando as informações com muita rapidez. E é interessante que você anote tudo, anote os sonhos, anote o que você vem para você em horas, assim, de repente aparece uma informação, números, você tem que anotar tudo, para que você depois vá montando o seu próprio quebra-cabeça. É isso que você vai alcançando cada vez mais teu estado quântico superior. Então é isso, é trabalhar com as energias. Quando você se eleva, você vai alcançando o estado superior e pode até alcançar as oitavas superiores. Depois que você vai reivindicando seus poderes, seus potenciais, você vai começando a aprender a criar, a co-criar e manifestar. Você vai poder manifestar tudo que você já manifestou na sua época de Lemuriano, na sua época de Atlante. Ou muitas pessoas, muitos seres que hoje estão na Terra vieram convidados para estar aqui. Lemurianos, Atlantes e outros também que vieram diretamente, não encarnaram, mas vieram diretamente em missão especial na Terra. E hoje nós que estamos aqui, você que está ouvindo, provavelmente você é um Lemuriano ou um Atlante, e você está retomando seus poderes, por isso você está aqui neste momento me ouvindo. Tudo é criado a partir da sua concepção mental. Se você ressoar com julgamentos, com críticas, você vai aumentar a energia nesse padrão. E também se você pensar positivo, você vai expandir, é a mesma coisa. Porém, a diferença é a seguinte: quando você pensa no negativo, você aprisiona as energias. É como se você ficasse dentro de um buraco ali, convivendo com aquela energia, e você fica girando a energia negativa. E é difícil você sair daquilo ali. Porém, quando você pensa positivo, quando você leva seus pensamentos, pensando no todo, pensando em compaixão por todos, pensando no bem maior de todos, você expande a energia. Experimenta chegar no seu trabalho, cumprimentar as pessoas com um sorriso, você vai ver que você expande a energia. Você vai ver que pode modificar o dia de uma pessoa naquele momento, porque você está expandindo a sua energia positiva. Mas quando você vem e você critica alguém, aquela pessoa fica cabisbaixa, você mesmo fica mal aquele dia, porque você congela aquela energia, você aprisiona aquela energia. Por isso é importante cuidar nos pensamentos, cuidar as nossas ações, a sua ação no dia a dia. É muito importante que você faça isso. Eu trouxe informação sobre o Sol. É muito importante saber o quanto o Sol nos traz. É só observar os pássaros, os animais, como eles gostam de ficar absorvendo a energia solar todos os dias. Observe os pássaros, em determinado momento eles estão ali absorvendo as energias do Sol. Na verdade, o Sol, ele transmite as energias da fonte ao universo todo. Então, desde 2012, uma energia evolutiva está afetando o Sol, a sua heliosfera, que passa para o campo magnético da Terra, em ondas eletromagnéticas que são emitidas pelos ventos solares. E isso faz com que as consciências se expandem. Tudo que nós estamos passando agora, né? Nós passamos o marcador já, e nós já estamos com a consciência se elevando. Nós já estamos muito já com o DNA, já com o potencial mais elevado, né? É só a pessoa perceber o quanto ela está recebendo de informações que ela não entende, mas que recebe através de informações dos seus eus multidimensionais, através de sonhos, de percepções, de intuições. Isso tudo
é o que está acontecendo agora na Terra, né? Muitas pessoas já estão percebendo isso. Essa energia que está entrando está ativando as consciências. Por quê? Porque está ativando o DNA. A cada mudança de vibração energética faz você sentir fora do alinhamento. Por isso que muitos ficam cansados, parece assim que o corpo físico reage. Isso devido a esse recebimento dessas energias, né? Isso tudo é normal, muito normal acontecer isso, porque nós estamos recebendo essa carga de energia diariamente. Então, o Sol central, ele é uma energia muito forte, assim, quando nós estamos, muitos dizem que não deve, né, você ficar exposto ao Sol somente com protetor solar. Isso, se você observar pessoas, os pescadores, os que cultivam a terra, que ficam muito expostos ao sol, na verdade, não é o sol que é o que está causando câncer, não. É claro que o potencial do sol aumentou muito de uns anos para cá, então tem que se expor nos horários apropriados, mas não é o sol que causa o câncer. O que está causando são os filtros solares. É só observar na composição, buscar, pesquisar cada composição do filtro e ver o que está composto o filtro solar. Então você pode sim se expor nos momentos, no início da manhã e no final, se expor ao sol, sentir a energia do sol. É muito importante que você sinta a energia do sol em você, principalmente no seu chakra frontal. Você deve compreender que é o campo magnético que se comunica com o seu DNA. É o campo magnético que se comunica com o seu DNA, que vai desbloquear e vai ocorrer o que chamamos de acuidade akáshica, que é um tributo que vai lhe ajudar a recordar quem você é. Porque na medida que o Sol ativa o DNA, você começa com as suas memórias vir à tona, e daí você pode trabalhar com seus registros akáshicos e trazer os momentos bons, a sua potencialidade, o seu equilíbrio, a sua sabedoria para o agora. Assim como você também pode liberar o que você está pronto para liberar, que você não precisa mais, e transmutar aquela energia. Então, isso tudo nós vamos ver na aula seguinte, que vai ser na quarta aula, que vai ser a aula de transmutação. Então, com a lembrança que você tem quando o Sol ativa o DNA e afeta as suas memórias, você vai começar a vir as lembranças. E por isso que muitas coisas hoje estão incomodando as pessoas. É as lembranças que vêm à tona e as pessoas não conseguem lidar com aquilo que vem incomodando de outras existências, com padrões repetitivos, com bloqueios, com crenças antigas, que tudo vem, então, junto com as lembranças, e você não consegue conviver com as situações. É por isso que as pessoas estão buscando. O propósito é esse, é atingir o ponto das pessoas, ao ponto de elas buscar quem elas são, por que eu estou aqui, e as pessoas vão acabar todas buscando, de um jeito ou de outro, vão acabar buscando quem são e por que estão aqui. Então, a ativação do DNA pelo Sol. Eu enviei para vocês um exercício de ativação do DNA pelo Sol, que você pode fazer pela manhã, quando os sols estão bem fraquinhos, ou à tardinha. Você pode fazer esse exercício aqui. Ao nascer do sol, então, eu vou falar para você agora e você vai receber a gravação e fazer você mesmo. Então, eu vou explicar como que você faz. Você vai, então, de manhã bem cedo ou à tarde, quando os raios ultravioletas estão baixos, você vai fazer esse exercício. Colocar os pés descalços na terra, ou na areia, ou na grama. Você coloca os pés na terra, se posicione então com as mãos, assim, com os braços nas laterais,
As suas mãos voltem para o sol. E você fecha os olhos e começa fazendo respirações profundas. Você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca e vai desacelerando a mente. Você pode fazer mais quantas vezes você quiser as respirações. E daí você centra no seu coração. Pode ser tudo pelo pensamento. E daí você sinta dentro de você. Você dá o comando para a sua energia do seu coração descer para seu chakra raiz. E você vai imaginando a sua energia descer internamente até chegar no seu chakra raiz. Dali você deu o comando para descer pelo seu cordão de aterramento. Imagina a sua energia descendo pelo seu cordão de aterramento até entrar na Mãe Terra. E você imagina quando entra, você vai sentindo as energias da Terra. Sinta nos seus pés as energias da Terra. E você deu o comando para seu cordão de aterramento se acoplar na bola de cristal no centro da Terra. E daí você peça para vir a energia da Terra. Peça que venha a energia da Terra, 15% da energia da Terra subir pelo seu cordão de aterramento. Então você deixa que suba, quando chega nas palmas de seus pés, vem subindo pelas laterais internas de suas pernas, até chegar no seu chakra raiz. E quando chega, vai subindo, subindo, passando por todos os chakras inferiores, até chegar no seu coração. Agora, quando chegou no seu coração, você sinta a energia do sol, entrando pelo topo de sua cabeça, no seu chakra coronário. Então você peça para que o sol entre, que entre no seu topo da sua cabeça, no chakra coronário, e que abra seu chakra coronário, sinta a energia dourada abrir. Depois vai descer, sinta a energia dourada abrir o seu terceiro olho, o chakra frontal. Ele vai descer, sinta a energia abrir o seu chakra laríngeo, da garganta. E vai descer, vai chegar até seu chakra cardíaco. Sinta a energia no seu coração. Você coloca as duas mãos no coração. Daí você vai abrir os seus olhos e vai contar até 3 bem rapidamente, olhando para o sol. Conte até 3 e feche seus olhos. E daí você vai dizer: querido sol, eu reivindico agora a ativação do meu DNA, de acordo com a minha capacidade de recebimento. Então você diz: sou grato e assim é. Ao dizer as palavras sou grato e assim é, você estará expressando a gratidão pela essa bênção e afirmando ao seu subconsciente que está feito. Então você sinta a energia eletromagnética do sol entrar e preencher de luz todos os seus chakras. Sinta ele girando em todos os seus chakras. No chakra coronário, no chakra frontal, no seu chakra laríngeo, no seu chakra cardíaco, no seu chakra do plexo solar, no chakra esplênico, no seu chakra raiz. Sinta a energia forte e dourada dentro de você. Fique um tempo que você quiser, absorvendo as energias. Quando você sentir que já absorveu, você diga: eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Você agradeça a Mãe Terra, agradeça ao Sol e coloca as duas palmas das mãos no chão para parar de correr as energias. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser, sempre obedecendo o horário, apropriado do Sol. A prática de olhar para o Sol ajuda o seu hipotálamo, que é localizado na parte
atrás de sua retina. Então ajuda a ativar o seu cérebro, a confiança em você, e vai desaparecendo aquele medo, a raiva, todas as energias negativas. Quando você pratica de 3 a 6 meses, você vai podendo curar doenças. Você também pode combinar com a energia das cores. Cada cor trata uma doença. Você tem que lembrar que você está no seu comando. Você pode mudar esse exercício. Você pode colocar mais coisas nesse exercício do seu jeito. É assim que tem que ser. Você usar os seus poderes, a sua maneira, para fazer o seu próprio exercício. E confiar no que você está fazendo. Isso é muito importante, a sua confiança. Então, por isso que eu disse, você pode combinar cores, imaginar em cada chácara, pedir em cada chácara o que você quiser também, alguma doença, porque todos existem, mas, por exemplo, a doença hepática é a cor verde, né? Os rins é a cor vermelha, o coração amarelo. Então, você que vai dar os seus comandos que você desejar. Você procure andar descalço. Se você puder, quanto mais você puder andar descalço por dia, mais você vai ajudar o seu contato com a terra, mais você vai se fundir com a terra, com a natureza. Você vai ajudar a ativar a sua glândula pineal, a sua memória, o seu intelecto. Tudo vai mudando, tudo vai ajudando. São várias coisas que você faz que vai ajudar você a expandir sua consciência, a entrar em estado superior de consciência. São várias coisas que podemos fazer. Estados de consciências. Então, para entender o estado teta, você deve, em primeiro lugar, compreender as ondas cerebrais, né? Há 5 diferentes frequências de ondas cerebrais. A beta, que estamos agora na 3D, a alfa, a teta, a delta e a gama. E elas estão sempre em movimento, já que o cérebro está também constantemente produzindo as ondas e todas as frequências. Tudo que você faz e você diz é regulado pela frequência das suas próprias ondas cerebrais. E uma frequência que predomina vai determinar a situação. Então agora vamos ver as ondas beta e alfa. A beta é o que você está pensando, né? Agora, neste momento, falando, se comunicando. A sua mente está em beta na terceira dimensão, né? E as ondas betas, ela tem uma frequência de 14 a 28 ciclos por segundo. É um estado ativo, um estado alerta, né? E a alfa, ela é a ponte entre a beta e a teta, né? No estado alfa, são aquele estado que você está em meditação. Então, você vai movendo uma frequência entre 7 a 14 ciclos por segundo. Então, essa frequência alfa é comparada ao estado de mente muito relaxado, meditativo. Você pode, nessa frequência, sim, fazer curas também, como reiki. Você pode fazer muitas limpezas nesse estado. É muito bom também você atingir esse estado quando você está relaxado. Você começa, então, a passar para o alfa e depois vai para o teta. Agora vamos para a onda, então, teta, que é um estado mais profundo de relaxamento, bem mais profundo, né? É utilizado na hipnose e no sonho. Nesse estado, as ondas cerebrais ficam mais lentas, elas ficam com uma frequência de 4 a 7 ciclos por segundo. Na verdade, os sábios meditam por horas e horas para chegar a esse estado. E daí eles ficam com acesso a uma calma absoluta. Porém, como nós estamos, né, sempre no estado beta, os sábios, eles ficam muito tempo, esses monges, muito tempo
retirados para conseguir alcançar esse estado. Por isso que eles têm muita facilidade, porque eles se retiram e ficam muito tempo praticando esse estado. Mas você pode, com a sua expansão de consciência, com a sua força, com a sua intenção, você pode conseguir sim, sem precisar ficar por muito tempo retirado, como os monges fazem, né? Isso é possível sim. E o estado delta é um estado da mente quando você está num sono bem profundo. Esse é o estado delta, onde as ondas cerebrais são menos densas, há uma frequência de 0 a 4 ciclos por segundo. Esse é o estado que também acessamos quando o telefone toca e você já sabe quem é. Então, na verdade, nós temos os picos também de delta. Na verdade, todos os estados, nós temos picos nesses estados. E a onda cerebral gama. Esta onda, ela é um estado que acessamos quando processamos as informações. Elas estimulam a liberação das endorfinas beta. E elas parecem estar ligadas a uma alta atividade mental, incluindo a percepção e a consciência. Nesse estado, o ciclo de ondas cerebrais está entre 40 a 5 mil ciclos por segundo. Então, acredita-se que quando se chega a um estado teta-gama, você está em condições para uma cura instantânea, no milagre da cura instantânea. Então, muitas vezes, tem um exemplo muito bom, quando uma mãe está muito em desespero para curar um filho, ela entra num profundo amor tão forte e condicional, muito forte, que ela entra num estado, por uma fração de minutos, segundos, ela entra num estado teta, gama, e ela consegue manifestar um milagre. Porque o amor é muito forte, é muito grande, e uma mãe tem a capacidade de curar um filho num estado, uma fração muito rapidamente. Isso é uma coisa muito maravilhosa, é um exemplo muito claro, muito bom de dar. Então, agora, os passos para alcançar o estado teta. Então, agora, nós vamos fazer um passo a passo de como alcançar o estado teta. Primeiro, você deve desacelerar sua mente. Qualquer estado de frequência superior precisa sempre desacelerar a mente, porque nós estamos num estado beta, né? Então, você fecha os olhos e começa fazendo respirações. Eu coloquei 3 respirações, mas você pode fazer mais respirações profundas. Se você achar que não conseguiu desacelerar, você fica o tempo que achar necessário. É muito interessante que você coloque aquela música Kodosh, 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 Adonai Estabaioth, que significa Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso você vai estar afirmando seu acesso a outro estado de consciência. Então agora, vamos começar então a inspirar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira, solta. Mais uma vez, inspira, solta. Relaxe seu corpo, relaxe. Relaxe seus ombros, relaxe seus braços e centre no seu coração. Centre no seu coração e envie a sua energia que está no seu coração. Imagine ela descendo internamente e descendo para seu chakra raiz. Vai descendo, descendo, percorrendo seus chakras até chegar ao seu chakra raiz. Dali ela vai descer pelo seu cordão de aterramento. Imagine descendo pelo seu cordão de aterramento e vai entrar na Mãe Terra. Visualize, mesmo que seja em imaginação,
Aprenda a exercitar a sua imaginação. Então, visualize a sua energia descendo pelo seu cordão de aterramento, entrando na Terra e descendo. Vai sentindo as energias da Terra. Na medida que desce o cordão de aterramento, a sua energia agora se acopla ao cristal da Terra, no centro da Terra. Sinta a energia cristalina, sinta a energia da Terra. Agora visualize a energia da Terra subir pelo seu cordão de aterramento. Visualize uma energia, uma luz que vem junto, subindo pelo seu cordão de aterramento, uma energia da Mãe Terra. Vem subindo, subindo e entra na planta de seus pés. E vem subindo pelas laterais internas de suas pernas. Vem chegando. E quando chega no chakra raiz, abre seu chakra raiz. E sobe. Chega a seu chakra esplênico e abre seu chakra esplênico. Vai subindo, chega a seu chakra do plexo solar e abre seu chakra. Vai subindo e chega no seu coração e abre seu chakra cardíaco. Agora você imagina lá do alto, diretamente da fonte vem um facho de luz branca, que vem pelo seu cordão prata. Todos nós temos um cordão prateado ligado diretamente com a fonte, assim como temos nosso cordão de aterramento ligado diretamente com a terra. Então veja, imagine essa luz branca entrar, vir pelo seu cordão prata, que está ligado com a fonte, e entrar no seu coronário. Abre seu coronário e desce. Abre seu chakra frontal no seu terceiro olho e desce, abre seu chakra laríngeo e desce até chegar no seu coração. Agora você se concentre no seu terceiro olho. Foque bem no seu terceiro olho. Os olhos fechados, abra os seus olhos internamente sem abrir as pálpebras. Você vai exercitar agora a luz que está dentro de você no seu terceiro olho. E ali você tem o seu Merkabah, que é o seu veículo de luz. E você vai imaginar você dentro do seu Merkabah. Apenas veja uma luz ao redor de você, dentro do seu terceiro olho. Se você não ver nada, não se preocupe. Você vai exercitar sempre esse exercício e você vai acabar vendo sua luz. Então você imagina essa luz dentro de você, dentro do seu terceiro olho. Observe as cores. Hoje é importante que você veja que cor você vê. Se você ver escuro, não se importe, não se preocupe. Perceba nas laterais internas, mesmo focando bem no meio. Perceba que cor você vê nas laterais internas, sem olhar. Simplesmente memorize que cor você vê. E fique mirando no seu terceiro olho. E agora você vai imaginar você indo para dentro de um túnel claro. Um túnel de luz. Imagina você indo. Se deixe levar por esse túnel claro de luz, mesmo que seja imaginação. Entre para essa luz branca e vai indo, até chegar num espaço totalmente branco. É um espaço de luz branca. É uma luz que mescla com o branco perolado. Sinta esse espaço em você agora. Se concentre. Sinta essa luz forte em você. Agora você se torna uma energia. Você é energia, você é luz. Perceba que você é uma luz neste momento agora. Tudo é energia. E você está em fusão com a sua própria luz. Você está no sétimo plano.
Esse plano, tudo é luz, tudo você pode. A sua consciência está no estado teta, superior. Aqui você pode tudo. Você pode receber as suas respostas, dar os seus comandos de manifestação. Você pode pedir o que você quiser nesse estado de consciência teta. Agora, nesse espaço de luz, perceba a sua luz. Você é a luz. Então, você vai dizer 3 vezes: Eie, Asher, Eie. Eie, Asher, Eie. Eie, Asher, Eie. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de amor. É nesse estado de consciências que você vai poder reivindicar a ativação do seu DNA, dar comando de rejuvenescimento para suas células, fazer liberação e transmutação de qualquer padrão negativo que você está pronto para liberar em outros padrões que você vai comandar. Você também vai buscar os seus registros akáshicos. Lá no seu akasha, você vai trazer para este agora o que você quiser. Essa época onde você tinha um padrão potencial elevado. Você vai trazer para este agora e você vai manifestar neste agora. Simplesmente pelo seu próprio comando, pela sua própria voz. Você sempre deve chamar o seu eu superior e seus guias para lhe guiarem. E neste momento é a hora que você vai chamar o seu superior para que venha até você, mesmo que seja em pensamento. Apenas diga: querido superior, esteja comigo. Queridos guias, estejam comigo. Conforme citado, é muito importante que você reivindique o que você quer, com as suas próprias palavras, de maneira muito clara. Agora é só um exercício que você está fazendo. Mas você pode repetir depois, quando você quer, sozinho, dar os seus próprios comandos, você vai fazer novamente. E você sempre deve expressar a gratidão, sempre dizendo: sou grato e assim é. Ao dizer as palavras grato e assim é, você está expressando gratidão pela graça, pela bênção recebida, e vai estar afirmando no seu subconsciente que já está tudo feito, só vai manifestar neste agora. Apenas isso. E ao terminar, você sempre agradece ao seu eu superior e seus guias, dizendo: querido guia, querido superior, sou grato, e assim é. Após fazer, você vai centrar novamente no seu coração, colocando as mãos no seu coração e enviando a sua energia de volta à Mãe Terra. Imaginando descer a sua energia, passando por todos os seus chakras, saindo pelo seu cordão de aterramento e vai indo e se acopla, se aterra na Terra novamente, no cristal da Terra. Se enraiza na Terra e traga novamente a energia da Terra, para ficar sempre em comunicação com a Terra e com a fonte. Então, traga novamente a energia da Terra, que suba pelo seu cordão de aterramento e vem subindo, entra pela palma de seus pés e vem pelas laterais de suas pernas. Chega no seu chakra raiz e sobe a energia, vem subindo, até se encontrar acima do seu coronário e vai ficar ligada em conexão com os chakras superiores. Então repita: sou grato, e assim é. Esse é o exercício, que você fez para acessar o estado teta. Agora nós vamos fazer os passos para ativar o seu DNA.
sabendo que você pode fazer novamente sozinho. Quero que você faça sozinho, mas vamos fazer agora em conjunto e você depois sozinho faça novamente, com a sua próprio jeito, com sua própria maneira e seu próprio comando. Então agora, relaxe. Você pode sempre, quando fizer essa ativação, primeiramente você tome água, tome bastante água. E se prepare para fazer uma ativação. Esteja bem, faça de preferência uma limpeza antes para ativar o seu DNA. E ao começar, fique sozinho, no seu estado de harmonia, no estado só seu, no seu momento. Coloque, se prepare com a música, Kodós, 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 Adonai Sabaoth. Ouça ela um pouco antes e vai escutando bem baixinho antes de começar. E fique de pé descalço. Você pode estar no lugar que você achar melhor, com a coluna reta, toma água e daí você senta e você começa, primeiro desacelerando a sua mente. Então, como está ali, para entrar em frequência superior, primeiro você deve desacelerar bem a sua mente, inspirando e soltando pela boca quantas vezes achar necessário, até desacelerar a sua mente. Se você achar que não conseguiu, você faz outro dia. Não é necessário você seguir adiante se você acha que não consegue. Então vamos começar agora. Feche seus olhos e vamos começar com respirações profundas. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai relaxando seu corpo, relaxando sua mente, seus ombros, suas pernas. Relaxe, relaxe. Agora centra no seu coração. E agora envie sua energia para seu chakra raiz, imaginando descer do seu coração a sua energia e vai descendo internamente, do jeito que você imaginar. Ela vai descer, percorrendo todos os seus chakras, até sair pelo seu chakra raiz, descendo pelo seu cordão de aterramento. Imagina essa energia descendo, descendo, e passa por todas as estruturas materiais e entra na Mãe Terra. Ao entrar na Mãe Terra, você sinta as energias da Terra. Visualize a energia descer pelo seu cordão de aterramento. Vai descendo pelas profundezas da Terra. Vai descendo, descendo, até se acoplar na bola de cristal no centro da Terra. Visualize agora a energia que vem, a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento. Imagine a energia subindo, subindo, subindo. E chega na planta de seus pés. E vem subindo pelas laterais internas de suas pernas. Vem subindo, subindo e chega no seu chakra raiz. Abre seu chakra raiz e sobe. Abre seu chakra esplênico, vai subindo, abre seu chakra do plexo solar, vai subindo e chega no seu coração. Abre seu chakra cardíaco. Agora você imagina, lá do alto, diretamente da fonte vem a luz branca cristalina,
e desce pelo seu cordão prata. É seu cordão que está ligado diretamente com a fonte. E vem descendo essa luz, essa energia e entra no seu chakra coronário. Abre o seu chakra coronário, desce até o seu chakra frontal e abre seu chakra frontal. Desce e abre seu chakra laríngeo. Vai descendo e chega ao seu coração e abre seu chakra cardíaco. Agora, se concentre no seu terceiro olho. Fique mirando no seu terceiro olho. Procure abrir os seus olhos internamente sem abrir as pálpebras. Fique olhando, mirando no seu terceiro olho. Você está dentro do seu Merkabah. Imagine a luz em volta de você, do seu próprio Merkabah. E fique focando bem no meio do seu terceiro olho, imaginando você ir num túnel de luz. Vá com a sua consciência, entra para esse túnel de luz. Mire e vai indo no seu túnel de luz. Se deixe levar, vai indo. Você vai percebendo, ficando a luz tudo clara, ficando branca, entre para dentro dessa luz branca e você vai chegar no espaço claro. Um espaço claro de luz, totalmente branco, com uma luz perolada. Você está no seu espaço de luz. Você é luz, você já se tornou luz agora. Você está no sétimo plano, num estado de consciência teta. Agora diga: Eie, Acha, Eie. Eie, Acha, Eie. Eie, Acha, Eie. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de amor. Agora centre no seu coração. Abra seus olhos e olhe para esse DNA que está azul na sua frente. Olhe para os telômeros do DNA circulando. Fique focado olhando e diga: pela minha presença divina eu sou, eu reivindico e peço ao meu querido inato que busque no meu Akasha os potenciais do meu DNA perfeito, do meu estado original divino e coloque na minha estrutura celular, ativando as camadas 1 e 9 do meu DNA agora mesmo. Então diga: sou grato e assim é. Ao dizer as palavras, sou grato e assim é, você está expressando a gratidão pela bênção e afirmando no seu subconsciente que já está feito e manifestado. Visualize essa espiral de luz magnética azul. Imagine ela entrando em você como uma espiral e começa a girar. Agora feche seus olhos e sinta ela entrar em você, girar como uma espiral dentro de você, com essa luz magnética girando, girando, girando. Visualize a série de filamentos do DNA em pares, os cromossomos e as mitocôndrias sendo ativados com essa energia azul brilhante. É importante que você veja essa ativação, mesmo que seja imaginação. Se você não conseguir imaginar, olhe, abre seus olhos e olhe novamente.
Olhe a imagem e foque por um momento e diga: sou grato e assim é. Agora feche seus olhos novamente. Agora você está no seu espaço branco. Imagine fazer um enxágue. Imagine uma luz colorida, como de um arco-íris, derramar sobre você e lhe banhar com energia colorida. Sinta esse banho de arco-íris em você. Sinta a felicidade, sinta a energia colorida em você. Agora senta no seu coração novamente. Coloque as mãos no seu coração e envie sua energia internamente para a Mãe Terra. Imagine sua energia descer, passando pelos chakras todos, até chegar ao seu chakra raiz e começa a descer pelo seu cordão de aterramento. Desce, desce, ao chegar no cristal da Terra, se enraize na Terra novamente e traga a energia da Terra novamente. Deixa que a energia suba, a energia vem subindo, subindo pelo cordão e entra pela planta dos seus pés, vem pelas laterais de suas pernas e sobe, entrando no seu chakra raiz e vai subindo, subindo, rapidamente subindo pelos seus chakras e passa pelo seu coronário novamente, entra em conexão com a fonte. Repita: sou grato e assim é. Agora, respire, solta. Eu quero fazer também com você os passos para a ativação do DNA, dos cromossomos da juventude. Então, nós vamos fazer o exercício novamente. Então, agora, você pode até parar um pouco e depois voltar novamente esse exercício. Então, nós vamos começar desacelerando a mente. Você pode fazer isso. Lembre-se escutando primeiro a canção Kodosh, 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 Adonai Estabaioth, que é uma prece hebraica que afirma o acesso a outro estado de consciência. Por isso, você pode parar e começar com essa música, com essa canção, essa prece. Eu vou cantar um pouco. Kodosh, 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 Adonai Estabaoth. Kodosh, 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 Adonai Estabaoth. Kodosh, 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 Adonai Estabaoth. Feche seus olhos, comece fazendo respirações profundas. Inspire pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Relaxe seus ombros, relaxe seus braços, alinhe sua coluna e centre no seu coração. Agora envie sua energia para seu chakra raiz. Imagine a sua energia do seu coração descer internamente, percorrendo seus chakras,
Vai descendo, descendo, até chegar a seu chakra raiz. Dali desce pelo seu cordão de aterramento, passa pela estrutura material e entra na Mãe Terra. Vai sentindo as energias da Terra, enquanto vai descendo o seu cordão de aterramento, vai sentindo as energias, a força da natureza, se concentra e deixa o seu coração descer e se acoplar ao cristal no centro da Terra. Agora visualize a energia da Terra subir pelo seu cordão de aterramento. Imagine uma luz verde subindo, subindo pelo seu cordão de aterramento. Vai subindo, subindo e entra pelas palmas de seus pés. E vai subindo pelas laterais internas de suas pernas. Vai subindo, subindo e chega a seu chakra raiz. Abre seu chakra raiz. Sobe, abre seu chakra esplênico. Sobe, abre seu chakra do plexo solar. Sobe e abre seu chakra cardíaco. Agora imagine lá do alto uma luz branca, brilhante, vindo diretamente da fonte e descer pelo seu cordão prata. Todos nós temos o cordão prata ligado com a fonte e o nosso cordão de aterramento ligado com a terra. Então imagine essa luz branca vir do cordão prata e entrar no seu coronário. Abre seu coronário, sinta a energia abrindo, desce e abre seu chakra frontal. Desce e abre seu chakra laríngeo, da sua garganta. Desce, chega a seu chakra cardíaco e abre seu chakra cardíaco. Então agora, se concentre no seu terceiro olho. Fique de olhos fechados e procure abrir seus olhos internamente, sem abrir as suas pálpebras. Abra e foque bem no meio, no seu terceiro olho. Fique ali e sinta a luz do seu Merkabah, que é o seu veículo de luz que está ao seu redor. Lembre-se que seu Merkabah possui 8 metros de diâmetro de luz. Então você pode ver nas laterais da sua visão a luz forte, mesmo que não veja no centro. Apenas observe, mas fique mirando no centro. Mas observe a luz que você vê. E mesmo que você não ver nada de luz, imagine uma luz na sua frente. Um túnel de luz que se forma na sua frente. Uma bola de luz entra nesse túnel de luz. A sua consciência vai ir para dentro desse túnel. Imagine-se indo para dentro. Mergulhe na sua própria luz, na sua consciência. E vai indo, se deixe levar. Foque, fique focado e se deixe levar. Vai indo nesse corredor de luz, vai se deixando a sua consciência ir para seu espaço de 7ª dimensão. Você vê agora um espaço totalmente branco se formar em você. Um espaço branco de pura luz, um branco perolado. Sinta você nesse espaço, mesmo que seja imaginação. Se foque nesse espaço, você está aí no centro. Você é a luz, você é a energia agora. Você não é mais um corpo sólido. Você agora é uma energia de luz, totalmente de luz. Então diga,
mesmo que seja mentalmente. Eie, Ashar, Eie. Eie, Ashar, Eie. Eie, Ashar, Eie. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Você é um ser de luz. Você é um ser de amor. Agora centre no seu coração. Você, a luz no seu coração está com você. Coloque as mãos no seu coração e diga: pela minha presença divina eu sou. Eu reivindico e peço ao meu inato que busque no meu akasha o potencial de rejuvenescimento e coloque na minha estrutura celular, ativando os cromossomos da juventude agora mesmo. Então diga: sou grato e assim é. Ao dizer essas palavras, sou grato e assim é, você está expressando gratidão pela sua bênção e afirmando ao seu subconsciente que já está manifestado. Agora abra seus olhos e olhe a espiral de luz azul, de energia magnética, que entra em você e começa a girar dentro de você. Agora feche seus olhos e visualize a série de filamentos do DNA em pares, uns sobre os outros, com os telômeros protegidos nas extremidades, sendo ativados com a energia magnética azul brilhante, como você viu na imagem. É importante que você veja. Você pode abrir mais uma vez os seus olhos e olhar a imagem, ou ficar na sua imaginação. Feche os olhos novamente e sinta essa energia. Sinta a energia por um momento em você. Agora, foque no seu espaço em branco novamente. Fique ali no seu espaço branco. E agora você vai fazer um enxágue de luz colorida, de arco-íris. Imagine uma luz colorida lhe banhar. Sinta essa luz lhe banhar de arco-íris e sinta a alegria entrar em você. Absorva essa energia. Agora centre seu coração novamente. Coloque as mãos no seu coração e envie sua energia internamente à Mãe Terra, imaginando descer sua energia, descendo pelos seus chakras, descendo pelo seu cordão de aterramento novamente, descendo até chegar à Mãe Terra. Visualize o cristal e se enraize na Mãe Terra novamente. Agora traga a energia da Terra novamente, subindo pelo seu cordão de aterramento. E subindo, e entra pela palma dos seus pés, e vem subindo pelas laterais internas de suas pernas. E subindo, chega no seu chakra. Aí se vem subindo rapidamente, passando por todos os chakras, subindo até chegar ao seu coronário, sai e se liga novamente em conexão com o cordão prata, com os chakras superiores, e você repita: sou grato e assim é. Eu peço que você faça esse exercício sozinho, no seu momento mais precioso de iluminação. Então, assim é.